Bom dia, investidor! Começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa sexta-feira, dia 27 de novembro. Bom, o mercado hoje acorda com a China como principal foco. A Bolsa chinesa caiu cerca de 6% no pregão de hoje e acaba trazendo pressão para o Ibovespa e para as ações ligadas a commodities nessa sexta-feira. Por lá, a Bolsa caiu depois de dados ruins do gigante asiático e em meio à investigação de corretoras lá no país. Segundo a Reuters noticiou, o regulador do mercado acionário chinês ampliou a investigação sobre corretoras para incluir a quarta maior do país, que é a Haitong. Sobre os dados chineses, o lucro industrial do país caiu 4,6% em outubro contra 0,1% de retração no mesmo período do ano anterior. Diante desses dados ruins e investigações no mercado asiático, os preços das commodities registram queda hoje e puxam também os papéis aqui no Brasil. Lá fora, o preço do petróleo também recua forte, mais de 2%, chegando a 42 dólares o barril, com a possibilidade da Líbia aumentar a produção e sinais de esfriamento das tensões entre a Rússia e a Turquia. O petróleo Brent, que é negociado em Londres, ele recua 0,70% a 45,14 dólares. Bom, vale lembrar que hoje o pregão nos Estados Unidos ele é mais curto. A bolsa por lá vai fechar às 16 horas, horário de Brasília. Isso também deve contribuir para tirar um pouco de liquidez da Bovespa no final do pregão de hoje, dado que os investidores americanos vão encerrar suas negociações um pouco mais cedo. Falando de bolsa, já ontem a BMF Bovespa anunciou que a partir de dezembro, do dia 21 de dezembro, o pregão vai ter 1 hora a mais. Então, o pregão vai fechar agora vai fechar às 18 horas, horário de Brasília. Esse horário ele vai ser válido durante o período do horário de verão, que vai até março. A partir do ano que vem, ele vai se estender do comecinho de dezembro até o final de março. Bom, voltando para a pauta política ainda segue no radar, depois que as prisões do senador Delcídio Amaral e do André Esteves acabaram trazendo apreensão ao mercado. Isso acaba um pouco já sendo precificado e agora o mercado volta os olhos a o que o governo vai conseguir aprovar até o final do ano, dado que sem o Delcídio, que é o líder do governo, as articulações ficam mais difíceis e começa a se especular que o governo não vai conseguir votar as pautas necessárias até o final do ano, principalmente o orçamento de 2016, que está atrasado e deve complicar ainda mais a situação do governo. A votação da nova meta foi transferida para a próxima terça-feira, sendo que informações da Folha são de que o governo não fará novos cortes, mesmo sem a meta aprovada. Caso isso ocorra, o que tem especulado é que aumenta os argumentos para um impeachment da Dilma. Então, a situação dela piora ainda mais com isso. Na avaliação de técnicos da CMO, de que a votação em plenário, se a votação em plenário for empurrada para a semana do Natal, não vai haver quórum e a análise de parlamentares vai ficar para o ano que vem, o que poderia minar ainda mais essa credibilidade do governo. Uma situação bastante complicada. O Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, deu uma entrevista hoje para o jornal Estado de São Paulo e anunciou que o governo vai cumprir a determinação do TCU e que na segunda-feira vai anunciar um corte de todos os recursos disponíveis para o gasto até o final do ano. Isso é justificado pelo Congresso não ter votado a mudança na meta fiscal desse ano. Atualmente, o superávit está em 1,1% do PIB e o que incorreria em uma infração no fechamento das contas em 2015. É esse o principal temor do governo. Ou o governo corta os gastos
ou a credibilidade vai ser bastante afetada. O governo terá que contingenciar 107,1 bilhões de reais, mas há somente 10,7 bilhões à disposição para cortes. Além disso, o ministro destacou ser necessário focar todas as energias na aprovação da meta do ano que vem até dezembro, para que 2016 seja marcado pela recuperação da economia. Ainda na pauta política, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que poderá decidir sobre os 7 pedidos de impeachment da presidente Dilma na segunda-feira. Cunha informou que todos os 7 pedidos de impeachment já têm pareceres da consultoria da casa. Ele disse que está discutindo a análise dos pareceres para decidir sobre todos os pedidos em conjunto, em vez de uma única vez. Bom, passando agora um pouco para os destaques políticos, a semana termina bastante movimentada aqui no mercado interno. Novas notícias sobre o BTG voltam à tona. O presidente interino do banco, Pércio Arida, deu uma entrevista ao Valor Econômico. Ele disse que o banco não pode ser implicado na Lava Jato e que certamente o banco não está à venda. Surgiram rumores sobre isso e o Pércio negou que o banco estivesse à venda. Por precaução e dever fiduciário, os sócios do banco decidirão fazer um pente fino de todas as operações que possam estar remotamente vinculadas à prisão de André Esteves. O Pércio também falou que os saques após a prisão de André Esteves foram bem menores do que o esperado e os níveis de liquidez do banco são mais que adequados para enfrentar a situação. Também chama atenção hoje notícias sobre a Vale. A mineradora convocou uma coletiva com a imprensa hoje às 11 horas, o Infomani vai acompanhar essa coletiva, então para quem quer ficar de olho aí nos principais tópicos, pode acessar o site que a gente vai estar acompanhando. Na coletiva a empresa vai falar sobre os impactos da tragédia da mineradora Samarco em Mariana. O juiz da comarca de Mariana, ele está acusando a Samarco de esconder esconder dinheiro para evitar o cumprimento da decisão judicial que prevê o bloqueio de 300 milhões de reais em recursos da empresa. Segundo ele, só 8 milhões teriam aparecido. Em decisão tomada na quarta-feira sobre os recursos impetrados pela empresa para evitar o bloqueio do dinheiro, o juiz afirmou que a Samarco sumiu com dinheiro e que vem adotando estratégia jurídica indigna e deliberada de como se fosse o botequim da esquina não cumprindo o mandato judicial. Bom, é importante ficar atento a essa coletiva da Vale para saber possíveis impactos que isso aí pode gerar na mineradora. Lembrando que desde o dia do acidente, foi no dia 5 de novembro, os papéis da companhia vêm caindo forte na bolsa, impactados por conta disso e também pela queda do preço do minério de ferro que a gente tem visto aí no mercado. Passando ainda nos destaques, os papéis das educacionais caíram bem forte ontem, com a notícia de que o MEC iria pagar apenas 60% do saldo dos títulos do fundo do FIES às instituições no mês de novembro. As ações da Croton chegaram a cair 9% no pregão de ontem. Depois do fechamento do pregão, o presidente da companhia veio a mercado e falou que esses atrasos não eram uma pedalada e que isso aí já estava previsto de acontecer nesse mês e que provavelmente essa situação será regularizada. No começo, na abertura do pregão, os papéis estavam operando estáveis. Talvez essa fala do diretor, do vice-presidente financeiro da Croton, Frederico Brito e Abreu, pode ter acalmado um pouco os ânimos dos investidores. Ainda na sequência, Eletrobras convocou para o dia 28 de dezembro uma Assembleia Geral Extraordinária para os acionistas deliberarem sobre a venda do controle acionário de diversas subsidiárias, inclusive a venda da Celg Distribuidora. A Eletrobras tem 51% das ações da companhia
governo de Goiás 49% do restante. A parcela da Eletrobras foi fixada em 1,4 bilhão de reais. A companhia, além da CELG, a companhia ainda pretende vender outros ativos de suas subsidiárias, o que também está bastante nos olhos dos investidores, que pode fazer um pouco de preço nos papéis, caso realmente saia essas vendas. E para finalizar, a Gol informou que a ANAISE notificou a empresa de um desacordo com a exigência de que o preço médio de fechamento dos valores dos ativos da companhia listados na Bolsa não fiquem abaixo de $1, né, por ação em qualquer período de 30 dias consecutivos. De acordo com as regras da ANAISE, a companhia tem um período de 6 meses a partir da notificação para voltar a cumprir as exigências. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. A semana foi bastante agitada para os investidores. E lembrando que hoje é sexta-feira e mais tarde a gente tem o Visão Técnica. Então, para quem quer saber como se posicionar para começar bem a semana que vem, fique atento que 5h30 a gente começa o programa. Espero vocês e para quem não for assistir, até semana que vem. Muito obrigada a todos, bons trades, até mais.